A história do cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Estou aqui, vou resistir, nada vai me impedir. Era uma tarde ensolarada quando Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jericó, uma cidade antiga e conhecida por sua importância histórica. O caminho era usualmente movimentado, com comerciantes, viajantes e moradores de várias partes da região. Mas naquele dia havia algo especial no ar. Jesus, o mestre que havia curado doentes, alimentado multidões e ensinado palavras de sabedoria, estava prestes a passar por Jericó pela última vez. À medida que a multidão se aglomerava ao redor de Jesus, havia um homem sentado à beira do caminho, cego de nascença, com o nome de Bartimeu. Ele não conseguia ver a beleza do mundo à sua volta, mas sabia muito bem o que acontecia ao seu redor. Como era de costume, Bartimeu mendigava, pedindo esmolas para sobreviver. A vida de um cego naquela época era difícil, pois não havia recursos para ajudá-los como hoje. E ele dependia da bondade das pessoas para se alimentar. Bartimeu sabia que aquele momento poderia ser diferente. Ele ouvira falar de Jesus, o homem que fazia milagres, que curava os doentes, dava visão aos cegos e até ressuscitava mortos. Em seu coração, Bartimeu sentia que Jesus era mais do que um simples homem. Ele acreditava que Jesus era o Messias, o Salvador prometido, e que aquele poderia ser o último momento em que teria a chance de pedir ajuda. Ouvindo o barulho da multidão, ele percebeu que algo grandioso estava acontecendo. Ele perguntou a alguém perto de si: "O que é isso? O que está acontecendo?" Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Nesse instante, sem hesitar, ele começou a gritar, com toda a força que lhe restava: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." A multidão ao redor tentou calá-lo, dizendo-lhe para ficar quieto. Pensavam que Bartimeu estava sendo inconveniente, interrompendo a caminhada de Jesus. Mas quanto mais o tentavam silenciar, mais forte Bartimeu gritava: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Quando Bartimeu chamava Jesus de filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era esse Messias prometido, aquele que teria poder para curá-lo e restaurar sua vida. Era um clamor de fé, uma demonstração de que ele acreditava em Jesus como o Salvador, aquele que tinha poder para mudar sua realidade. Quando Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, ele parou imediatamente e disse: "Chame-o." A multidão, que antes tentava silenciar Bartimeu, agora se aproximou dele e disse: "Ânimo, levante-se, ele te chama." Bartimeu, cheio de esperança, lançou sua capa de mendigo para o lado, levantou-se com agilidade e foi até Jesus, guiado pela voz que o chamava. Jesus, com um olhar compassivo, perguntou a Bartimeu: "O que queres que eu te faça?" Bartimeu, sem hesitar, respondeu: "Mestre, que eu recupere a vista." Jesus, com grande misericórdia e autoridade, olhou nos olhos de Bartimeu e disse: "Vai, a tua fé te curou." Imediatamente Bartimeu sentiu os seus olhos se abrirem. Ele podia ver. O mundo que antes era sombrio para ele, agora estava iluminado. Bartimeu, maravilhado, não conseguia conter sua alegria. Ele se pôs a seguir Jesus pelo caminho, cheio de gratidão e louvor. Essa história tem um grande significado para todos nós, especialmente para os dias de hoje. Jesus passou por aquele caminho uma última vez, antes de se dirigir a Jerusalém, onde cumpriria o seu propósito de morrer na cruz para salvar a humanidade. O cego Bartimeu teve a oportunidade de clamar por Jesus naquele momento, mas também podemos ver que ele representava todos nós, que precisamos clamar por Jesus com fé, reconhecendo-o como o filho de Davi, o Messias que veio para nos salvar. A fé de Bartimeu nos ensina algo importante. Muitas vezes precisamos fazer um esforço extra para buscar a ajuda de Deus. Bartimeu não se importou com o que os outros pensavam. Ele sabia que Jesus era a única esperança para sua cura e não deixou que a multidão o impedisse de chamar pelo nome de Jesus. Em nossa vida, podemos aprender com Bartimeu a ser persistentes em nossa fé, mesmo quando os outros tentam nos calar. Além disso, a resposta de Jesus a Bartimeu nos ensina que a fé é fundamental para recebermos os milagres de Deus.
Jesus não curou Bartimeu apenas por compaixão, mas também porque viu a fé genuína em seu coração. Jesus está disposto a nos ouvir e nos ajudar, mas também quer que creiamos nele, que confiemos em seu poder e em suas promessas. Por fim, essa história nos lembra que Jesus está sempre disponível para nos ouvir. Mesmo que a vida pareça difícil e cheia de obstáculos, assim como era para Bartimeu, nunca devemos deixar de clamar por Jesus. Ele está à disposição para nos ajudar, curar e nos transformar. Como Bartimeu, todos nós temos um caminho a percorrer. Em muitos momentos, podemos nos sentir perdidos, sozinhos, cegos para as oportunidades que a vida oferece. Mas como Bartimeu, precisamos clamar por Jesus com fé. A fé que ele é o filho de Davi, o Salvador. O clamor sincero de Bartimeu foi ouvido e atendido. E assim como ele curou Bartimeu, Jesus também pode nos curar, nos guiar e nos dar uma nova visão. Nunca é tarde para clamar por Jesus, porque ele sempre está pronto para nos ouvir e transformar a nossa vida.